Vamos falar um pouco mais sobre essa queda desse avião e a morte, né, do líder do grupo Wagner nesse avião que caiu lá perto de Moscou. Nós vamos receber agora Vitélio Brustolin, que é pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, boa noite, bem-vindo aqui. É um prazer recebê-lo no CNN Prime Time. Boa noite, Thaís. O prazer é meu. Boa noite a todos. Professor, tem um fator aí nessa história que é, olhando recentemente, a Rússia condenou quase 20 anos de prisão um líder oposicionista, né? Outras histórias já se passaram, quer dizer, são condenações duríssimas de líderes de oposição. Agora, depois do motim em junho, o Prigozhin ficou, ninguém sem saber onde ele estava, mas não apareceu nenhuma punição a ele nesses 2 meses e, de repente, cai um avião onde ele está, de causas ainda que não foram explicadas. Isso é um pouco parecido, você continua vendo digital, assim, do modo russo de lidar com a sua oposição, de lidar com suas questões internas, de ser muito duro numa condenação e não fazer nada até que cai um avião? Thaís, o Putin declara publicamente que ele não perdoa e não esquece, especialmente em caso de traição. Ele considera o Prigozhin um traidor. Ele já vinha sendo cobrado a aplicar medidas mais severas ao grupo Wagner porque muitos oposicionistas, extremistas, acharam que havia sido muito leve o que aconteceu. O grupo entregou as armas, aqueles 20 mil soldados que se amotinaram, ou guerrilheiros, ou como a gente quiser chamar, mercenários, que se amotinaram, devolveram as armas, foram para Belarus, e o Prigozhin estava andando livremente. Ele participou da reunião da Cúpula da África, ele estava supostamente há 2 dias na África, onde gravou um vídeo, ele viajava por Belarus. Agora, tem havido um expurgo dentro das Forças Armadas russas, que começa logo depois do conflito, né? Logo depois da tentativa de motim do grupo Wagner de chegar a 200 quilômetros de Moscou, o Ivan Popov, um dos generais, denuncia tanto o ministro da Defesa, Shoigu, quanto o chefe do Estado-Maior russo, o Gerasimov, acusa eles de traidores. Morre um general, mais um general, são pelo menos 9 generais russos que morreram até agora na Ucrânia. Morre o Tossokov, o Oleg Tossokov. E o Surovikin, que já foi comandante dessa que a Rússia chama de Operação Militar Especial, é posto em prisão domiciliar e ontem ele foi demitido. Então, há um expurgo. Isso, Thaís, tem a ver também com a cultura russa. Durante a União Soviética, o Stalin promoveu expurgos contra forças leais a Trotsky, né, depois da morte do Lenin, e também tem a ver com a manutenção do poder do Putin, que não pode se dar ao luxo de ficar sem o apoio das Forças Armadas, Thaís. Agora, tem alguma chance, do ponto de vista do posicionamento político de Putin, professor, alguma chance do governo acabar responsabilizando outrem pelo acidente, pela queda do avião? É difícil e, veja, vocês falaram há pouco que um canal do Telegram ligado ao grupo Wagner confirmou a morte do Prigozhin, né, e do número 2, o Utkin, né, um conhecido e reconhecido neonazista que inclusive tinha tatuagens neonazistas e que deu o nome do grupo Wagner em homenagem ao compositor de preferência do Hitler. Então, o próprio grupo Wagner, nesse momento, afirma, né, reconhece que morreu o Prigozhin e o número 2. É muito estranho que esse reconhecimento da morte dos dois tenha sido tão rápido, Thaís, porque geralmente em acidentes de avião como esses, ou incidentes, né, quando o avião explode ou tem chamas, como a gente vê nessas imagens, é difícil o reconhecimento dos corpos. Isso tem que ser feito com exame de DNA. Mas a gente não sabe também a situação desses corpos. Aparentemente o avião caiu porque uma asa foi retirada dele com uma artilharia russa S-300 ou por sabotagem, ou seja, de qualquer forma não foi acidental. A gente percebe isso pela queda vertical do avião, porque aviões não caem assim, eles caem planando. Existe uma tentativa de consertar, de fazer contato com a torre, de aterrissar. Então aviões não caem desse jeito. Alguma coisa aconteceu ali. Mas tudo indica que isso é sim uma mensagem política, né, indo na direção da sua pergunta, do Putin, tanto ao seu público interno quanto externo, de que ele não aceitará oposição e também não aceitará traição, Thaís.
O que vale mais para Putin, professor? Identificar e dizer, morreu sim, estava lá no avião, ou deixar essa pergunta em aberto para sempre? O Putin, ele joga nas sombras, né? Ele não necessariamente precisa assumir isso. Inclusive, veja, houve um questionamento hoje durante o dia sobre se a Rússia iria responsabilizar a Embraer por esse acidente, porque a Embraer, esse jato da Embraer, ele é muito seguro, ele só teve um acidente lá na década de 2010, o Legacy 600, né? Ele, na época, lá bateu com um avião da Gol, derrubou o avião da Gol, né? Teve a morte dos passageiros do avião da Gol, mas o avião, o Legacy, conseguiu aterrissar. Foram vitimadas, isso foi em 2006, tá? Foram vitimados 154 passageiros ali em Mato Grosso. Então, é um avião muito seguro. Agora, ele tem uma questão, esse avião ele é feito para viajar longas distâncias, então ele tem tanques extras de combustível na parte traseira, na parte dianteira, atrás da parte de bagagem dele, ele tem combustível extra. Da forma como a gente vê nas imagens, dá a entender que se ele foi alvejado ou sabotado, foi apenas uma das asas, porque um míssil, o S-300, porque ali perto da residência do Putin, naquela região, existem 4 baterias de mísseis de defesa antiaérea S-300. Se tivesse alvejado em cheia a fuselagem, com todo esse combustível extra que a aeronave tem, ela teria explodido no ar, Thaís. Professor, sabe que eu estou aqui pensando, né? Só falando aí da possibilidade de responsabilizar a Embraer, que é brasileira. O presidente Lula já fez acenos, né, algumas vezes a Putin. Agora, nos BRICS, disse, olha, lamentou o fato de Vladimir Putin não ter ido ao encontro do BRICS. E será que isso pode ter... Eu não sei, talvez eu esteja querendo misturar coisas aqui que não se misturam, mas em crises políticas assim, ainda mais envolvendo essa superpotência que está no meio de uma guerra, quer dizer, como é que o senhor vê a repercussão internacional disso, os desdobramentos internacionais disso? Qual seria o risco, por exemplo, de responsabilizar uma companhia aérea? A Embraer não quis se pronunciar sobre o acidente hoje. Ela apenas divulgou uma nota de que estava cumprindo as sanções contra a Rússia desde 2019, não entregava peças de reposição para o Legacy 600. Esse avião parou de ser produzido em 2020. Agora, veja, não há nenhuma indicação até este momento de que os russos vão alegar que isso foi um acidente, inclusive porque as imagens, né, a gente analisando as imagens, não tem como alegar que isso tenha sido uma falha da aeronave ou algo assim. Evidentemente, houve um problema estrutural nessa aeronave que não conseguiu planar. Aeronaves, quando tem problemas técnicos, perda de um motor, por exemplo, algo assim, elas planam. Tudo na aviação é dual, tem dois modos, né? Se um não funciona, você vai para o plano B, ou seja, é feito para ser seguro. Então, nada indica, pelas imagens, que tenha sido um acidente e talvez por isso também a Embraer não tenha se pronunciado, inclusive porque ela não foi acusada. É muito estranho, Thaís, o que acontece, porque embora as agências de notícia russas, que são todas estatais, tenham divulgado rapidamente o acidente, ou incidente, no caso, a morte do Prigozhin, do número 2 do Grupo Wagner, elas não dizem a causa do acidente, só dizem que vão investigar, embora as imagens divulgadas sejam reveladoras de que algo muito grave aconteceu e que não foi falha técnica, pelo que as imagens demonstram. Eu queria saber quem é que filmou, né? Onde é que estava essa pessoa estrategicamente colocada num lugar que conseguiu fazer exatamente a imagem do avião caindo como um corpo inerte, né? Assim, completamente vertical essa queda. Professor, muito obrigada. Nós conversamos com o pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Uma boa noite para o senhor. Obrigada por estar conosco aqui no CNN Prime Time. Boa noite a todos. Obrigado a vocês.